Mesmo diante de muitos protestos e muita polêmica, a chamada reforma trabalhista foi sancionada e está prevista para entrar em vigor em novembro deste ano. São diversas mudanças na consolidação das leis trabalhistas, a CLT, entre elas jornada, férias, demissões e acordos coletivos. Como ficam as relações entre patrões e empregados, empresários e colaboradores a partir de agora? Quais as principais mudanças e quais as consequências delas? É sobre isso que conversamos hoje com o advogado e mestre em Direito pela PUC-Minas, Antônio Queiroz. Seja bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Bom, primeiro, de uma forma geral, o que é essa reforma trabalhista que foi sancionada? Na verdade, ocorreram mais de 100 alterações na legislação trabalhista, então foi uma mudança significativa na lei que rege as relações de emprego e vendida com a proposta de modernizar as relações de trabalho. E, na verdade, sobretudo após termos conhecimento do projeto de lei, já tendo conhecimento do projeto de lei, nós verificamos que o objetivo não era modernizar e muito mais atender ao anseio de determinados setores da economia e setores da indústria, dessa maneira causando prejuízo irreparável às conquistas históricas alcançadas pelos trabalhadores. Pois é, essa avaliação que tem sido feita da lei conforme ela foi sancionada, ou ainda há alguma mudança a ser feita? Eu acredito, Fernanda, que mudanças haverão, sobretudo porque nós ainda devemos esperar a vigência da lei. O que é a vigência da lei, para que as pessoas entendam? A lei ela foi sancionada, o presidente então autorizou a lei, digamos assim, a publicação da lei, só que ela só entra em vigor, ela só passa a ter efeitos a partir de 120 dias de sua publicação. Sim. Algo próximo ali ao dia 11, 12 de novembro. É quando as novas normas irão ter vigência, vão ser válidas e poderão ser aplicadas. Né? Até lá, aplica-se a lei antiga. Então, veja você, as situações até esta data se submetem à antiga CLT. Aquelas situações até então, mesmo que levadas ao conhecimento do Poder Judiciário, após essa data, também serão regidas pela CLT. A reforma ela só regerá as relações a partir de 11 de novembro. Então, qualquer situação que acontecer a partir daí estará sob o efeito da reforma. Mesmo para quem já está trabalhando hoje? Mesmo para quem já está trabalhando hoje. Né? E um detalhe que é importante deixar claro, né? A legislação trabalhista ela merecia uma reforma, merecia uma modernização, sim, mas a priori, porque nós temos que entender também que é necessária ainda a manifestação do Poder Judiciário sobre isso, é necessário ainda que outros trâmites políticos institucionais se completem, né? Como, por exemplo, há ainda a discussão se haverá uma reforma da reforma através de uma medida provisória ou se será por meio de processo legislativo. Então, são questões político-institucionais que o Congresso Nacional e o Poder Executivo deverão resolver nos próximos meses. Enfim, nós devemos aguardar. Hoje ainda fazemos uma análise da reforma, da lei como ela foi posta, algumas análises inclusive premeditadas, outras equivocadas, mas análises por juristas, por associações de magistrados, por associações de procuradores do trabalho e por todos os profissionais que compõem a classe jurídica, principalmente jurídica trabalhista, tem sido feita. Que principais pontos a gente pode destacar e mudanças que vão mais ter consequências sobre os trabalhadores? Eu vou dizer, são mais de 100 alterações na lei e alterações substanciais. Né? Eu posso dizer que podemos dividir isso em 3 grandes grupos. Primeiro, você tem as alterações nas normas que regem a relação entre trabalhador e empregado, então, relativos à jornada, relativos ao uniforme, relativos à dispensa, como você disse na abertura, né?
ao término do contrato de Sim. trabalho. Temos também as alterações na relação entre sindicatos e empresa, que é a negociação coletiva, sobretudo com a prevalência do negociado sobre o legislado, e também não pôde escapar as questões processuais, né? Sobretudo, para mim, o maior prejuízo e o que é mais temerário, porque você vê um engessamento da justiça do trabalho. O que parece para mim uma tentativa, inclusive, de reduzir o seu papel e reduzir a sua importância, o que é muito grave, não só para a sociedade brasileira, não só para a classe operária, mas também para o mercado. Então, um dos pontos mais polêmicos aí que gerou também muita repercussão foi essa questão da forma como contratar o colaborador, o empregado. Como é que fica isso? A contratação sofreu poucas alterações. Na verdade, o que acontece agora é essa propagada relação entre trabalhador e empresa ser mais estreita. Então eu posso definir as regras da minha contratação? Não é bem assim, tá? Primeiro, a legislação ela prestigiou a negociação coletiva, ou seja, a relação entre sindicatos e empresa, mesmo enfraquecendo o poder dos sindicatos operários, dos sindicatos dos trabalhadores. Mesmo pecando por não trazer novidades, pecando por não modernizar, sim, o movimento sindical, como, por exemplo, garantir a pluralidade sindical, ou seja, a possibilidade de haver mais sindicatos representando os trabalhadores e o trabalhador poder optar pelo sindicato que bem entender. Mas essa relação entre patrão e empregado, ela se tornou mais franca, o que não significa que tenha melhorado. Afinal de contas, o direito do trabalho, como nós conhecemos, ele só existe hoje, ele só intervém nessa relação justamente porque ele reconhece que nela não há equilíbrio. Aí você deve estar se perguntando, você pequeno empresário, como não há equilíbrio? Eu sou refém do meu empregado, mas eu gostaria de lembrar você que você é o dono da empresa, é você quem tem o capital em suas mãos e você é quem decide o rumo da sua empresa. Amanhã ou depois você pode dispensar o seu empregado não pode lhe dispensar. Pois é. Como é que fica essa questão dos acordos coletivos, alguns pontos que vão poder ser negociados aí, apesar da lei? Como é que fica isso? O governo tem vendido, sobretudo o ministro do Trabalho, tem vendido a falsa impressão de que não haverá perda de direitos. Se não haverá perda de direitos, haverá redução significativa dos seus valores e importância. Por exemplo, através do acordo da convenção coletiva, de forma absurda, eu posso autorizar a redução do percentual do adicional de salubridade. Quer dizer, não basta eu vender parte da minha saúde ao trabalhador, ao empregador, desculpa. Ele ainda pode reduzir essa percentagem, o que significa que você interfere não só em questões relativas ao salário, não só em questões relativas à renda do trabalhador, mas em sua própria saúde e, consequentemente, sua vida. E o que a gente pode destacar aí sobre a questão de jornada? Como é que isso vai se tornar flexível? Tem a questão do trabalho externo, né, o home office. Vamos por partes. O que acontece, a tentativa da reforma, ao que me parece, é de reduzir os custos do trabalho. E uma dessas tentativas é de suprimir as possibilidades do pagamento das horas extras, tanto no trabalho convencional como conhecemos, como no home office. O que, de certa maneira, é um absurdo. O trabalhador hoje ele deve estar pensando, mas eu não trabalho além do horário estipulado. Mas vai começar a trabalhar. Porque não trabalhava anteriormente, porque o empregador deveria pagar deveria pagar as horas extras. Agora não, ele vai estipular um banco de horas, vai escolher quando você vai poder compensar e, sobretudo, no home working ou no teletrabalho, nem mesmo ele vai ter a obrigação de pagar as horas extras. O que é um absurdo, afinal de contas, né, Fernanda? O nosso trabalho hoje ele não se resume mais ao nosso local. Sim. A gente trabalha pelo WhatsApp, Sim. a gente trabalha pelo e-mail, né? E isso vai ocorrer. Ou seja, você vai ficar ligado no trabalho quase que 24 horas por dia. Complicado, né? E a questão das demissões, o que mudou? Muita coisa. Sobretudo em dois aspectos. O trabalhador, uma vez que assinou o termo de rescisão em contrato de trabalho, o termo de quitação, não pode mais reclamar aqueles valores que estão ali consignados. Por isso que é importante o trabalhador se certificar se seus direitos estão sendo pagos.
Outra situação foi a manobra para tornar a Justiça do Trabalho um órgão de homologação de rescisões. Porque hoje, alguns empresários, na tentativa de se furtar do cumprimento da lei, eu falo alguns empresários, não todos, eles incentivam os trabalhadores a proporem ações trabalhistas e lá firmam um acordo pelo qual depois o trabalhador não pode reclamar mais direitos. Bom, isso era uma manobra, era uma prática. Agora, a lei legitimou essa prática, tornando a Justiça do Trabalho um mero órgão de homologação de rescisão contratual. Diante disso tudo, doutor Antônio, para a gente encerrar, qual que é a análise que o senhor faz aí do que a gente tem pela frente? Em primeiro lugar, ser contrário a esse projeto de lei, eu nem vou lhe chamar mais de reforma, mas esse projeto de lei não é uma causa partidária, não é uma causa política, né? É simplesmente uma questão de opinião e de previsão, né? Então, estamos fazendo previsões ainda. Como disse, alterações irão ocorrer, né? A Justiça do Trabalho fará lá o balizamento, né? Ou seja, a modulação dos efeitos dessa reforma, mas eu vejo, infelizmente, a cada vez que leio o projeto de lei, e já li várias vezes, fica a impressão de que o legislador não pensou nem mesmo na classe operária e nem mesmo em você, pequeno e médio empresário, porque a maioria das normas que ali estão exigem poder econômico para negociar. Então, o boteco do seu Zé ali na frente, ele não vai ter poder econômico para negociar com o sindicato. Quem vai poder fazer isso são as grandes empresas. E só para terminar, Fernanda, eu gostaria de pedir mais uma vez, encarecidamente, que todos leiam o texto da reforma, né? Não se baseiem em opiniões de demais. Leiam o texto da reforma. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu agradeço e me coloco sempre à disposição quando precisarem. Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Hoje conversamos sobre a reforma trabalhista. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima.